número 12. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Estamos felizes e alegres por estar aqui nessa noite com os irmãos. E creio que Deus falará conosco através da sua palavra. Eu creio. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui, nessa noite, quer experimentar a sua vida? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, levanta a mão. Amém. És fiel. Então tem alguns requisitos, a qual o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto, que nós precisamos fazer. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, todo mundo quer, mas poucos conseguirão, porque requer sacrifício, né? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se assentarmos nessa noite. Estamos aqui numa campanha sobre sacrifícios, e a palavra sacrifício na Bíblia começa desde Gênesis e vai até o final em Apocalipse. Existem vários tipos de sacrifícios. Existem sacrifícios na Bíblia que hoje não são válidos mais. Por exemplo, os sacrifícios do Antigo Testamento, onde os sacerdotes imolavam animais, até mesmo aquele sacrifício que Abraão fez, né? Quando Deus proveu o cordeiro depois. Todos eles são passageiros, falhos e imperfeitos, biblicamente falando. E todos eles anunciavam algo que viria, que seria muito maior do que sangue de boi, sangue de ovelha, até mesmo sangue de passarinhos, né? Porque Jesus, sua mãe Maria e seu pai José eram pobres. E quando eles foram ali no templo, né, o menino Jesus, que era um bebê ainda, a mãe dele, o pai dele não tinha condição de comprar um animal. Então, eles compraram um animal baratinho, né, que era uma rolinha, uma pombinha. Só que todos esses sacrifícios passaram, acabaram. Então vem Jesus até a terra. E João Batista está batizando. E João Batista, ele pregava e chamava o povo. Acho que se o pastor pregasse hoje, né, o evangelista, a igreja fica vazia, né? Interessante que João Batista pregava e o povo abandonava o templo lá em Jerusalém e ia lá no deserto ouvir aquele homem pregar. E ele pregava e chamava o povo de raça de víbora. Só que de repente surge um homem no meio daquela multidão diferente. Então ele olha para aquele homem e diz: eis aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando à história de Abraão, Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque, mas Deus não iria permitir isso, era só um teste, era uma prova para Abraão, porque Deus jamais vai mandar alguém matar outra pessoa, pois Deus não age dessa maneira, era uma prova. Só que lá na frente Deus iria fazer isso. Deus iria pegar o seu único filho, a quem ele muito amava, para sacrificá-lo pela humanidade, por todos os povos, por todas as línguas, por todas as tribos e nações. Então, Jesus é o sacrifício perfeito. E é nesse contexto que Paulo está aqui escrevendo Romanos capítulo 12. Se você chegar na sua casa lá, eu te aconselho a ler do capítulo 1 ao capítulo 11, você verá que aqui na carta de Paulo aos Romanos está as grandes doutrinas da graça de Deus. Está a justificação pela fé, a salvação. E ele conclui no capítulo 12 agora dizendo assim: olha, da mesma maneira, irmãos,
que Cristo deu a vida por vocês, se sacrificou por vocês, para vocês serem salvos, para vocês irem para o céu, para vocês viverem novidade de vida. Agora eu rogo a vocês, irmãos, pela essa mesma misericórdia de Deus, que vocês apresentem agora a vossa vida, o vosso corpo, como sacrifício agradável a Deus. Deus não está pedindo nada que Ele não tenha feito primeiro, pois Ele já se sacrificou por nós. Cristo já se sacrificou, derramou seu sangue por nós. Então, se você ler Romanos, você vê aí no capítulo 11, verso 36, escrito assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Ou seja, a salvação, a obra da cruz, tudo redunde em glória para o próprio Deus, para o próprio Cristo. Agora no capítulo 12 muda a conversa, muda. No capítulo 1 até o capítulo 10, até o capítulo 11 de Romanos, Paulo vai falar sobre o pecado do homem. Paulo vai falar sobre a salvação. Paulo vai dizer que todos pecaram, judeus pecaram, gentios pecaram, mas nós que estamos aqui hoje somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Agora no capítulo 12, Paulo começa a dizer da responsabilidade do cristão. E é nessa área que vamos falar nessa noite, pois tem muita gente que diz: Jesus já se sacrificou por mim. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Aí tem algo, irmãos, que eu vou falar aqui, os irmãos me perdoam, mas é a grande verdade que está acontecendo no meio evangélico atual. É uma falsa doutrina, é um falso costume que o povo está pegando, de aceita Jesus e você vai para o céu. É só aceitar. Só que você não vê Paulo pregando dessa forma, você não vê o próprio Cristo pregando dessa forma, você não vê nenhum apóstolo pregando dessa maneira. A mensagem deles era: se arrependam e creiam no Evangelho. O que é arrependimento? É mudança de comportamento. Ou seja, tem muitas pessoas que vêm aqui na frente, aceitam Jesus, mas não tem arrependimento. Até podem chorar, mas não tem arrependimento. Continua no pecado, continua na mentira, continua no vício. Talvez nunca mais volta para a igreja e sai com aquilo na cabeça: o pastor falou que eu estou salvo, o irmão, a irmã falou que eu estou salvo. Só que não é bíblico. A salvação não é essa coisinha pequenininha, ou é essa decisão de 1 minuto que eu decido, não. A salvação, Paulo disse, deve ser desenvolvida com temor e com temor. A salvação não é uma obra única, não é uma obra imediatista, não é uma obra temporal. A salvação é uma obra eterna, é uma obra que contínua, que começa desde quando eu aceito a Jesus e continua Deus trabalhando no meu coração, me santificando, me preparando para um dia estar com Ele. Aleluia! É a salvação bíblica. Eu creio. A Bíblia fala que Jesus é o noivo e a igreja é o noivo. Sabe o que o noivo faz com a noiva? A Bíblia diz que ele está purificando a noiva na terra. Está fazendo ela um povo seu, um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Ou seja, não é uma decisão. Se nós reduzirmos a salvação assim a uma simples oração, nós estamos reduzindo a obra de Cristo. A obra de Cristo é muito maior do que uma oraçãozinha. A obra de Cristo é total na sua vida. Crer é total. Quando nós achamos que Deus é Deus de qualquer coisa. Quando Deus pede para Abraão, Deus pediu qualquer coisa para Abraão? Pediu o que ele mais amava. E para nós, o que Jesus pede hoje para nós? Se alguém quiser, não é obrigado. Ele vai dizer assim no Novo Testamento: se alguém quiser me seguir meus passos, se alguém quiser, você não é obrigado. Você pode vir na igreja a vida inteira, mas não é obrigado a ser discípulo. Você pode ser participante dos cultos, mas não ser discípulo. Mas se alguém quiser ser meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Um dia por semana não, todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Está vendo que não tem essa de orar uma vez só na vida e depois nunca mais voltar na igreja, ou não ter mudança de vida? Isso é mentiroso.
Isso é algo que o diabo colocou na mente de muita gente está indo para a condenação eterna, infelizmente porque creu da maneira errada. E Jesus disse que nós deveríamos vigiar e examinar as Escrituras, pois nelas estão as palavras de vida eterna. Aleluia. Então o que Paulo está dizendo aqui no Romanos capítulo 12 é para a igreja, é para o povo de Deus salvo, é para o povo que diz que vai para o céu. Ele diz: irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço a vocês. O apóstolo está pedindo, ele está mandando, hein? Está pedindo que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a primeira característica desse sacrifício é vivo. Por quê? Porque Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. E quem está morto? Quem não tem Jesus está morto, pela Bíblia. Tem dois tipos de pessoas na terra hoje: os que estão vivos e os que estão mortos. E não é morto fisicamente, é morto espiritualmente. Porque a pior morte, irmãos, não é a física, é a espiritual. Porque se o crente morre fisicamente, ele vai para a glória. Mas agora, se o camarada está morto espiritualmente, quando ele morre, vai para onde? A morte espiritual é o sacrifício morto. Deus não recebe. É mais ou menos igual ao de Saul, sacrifício de um homem que já estava com a vida espiritual morta. Por isso que o profeta Samuel disse para ele: olha, Saul, tem porventura o Senhor prazer em sacrifícios e ofertas? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, se o seu sacrifício para Deus, se o seu corpo para Deus, se você veio aqui nessa noite oferecer para Deus o teu corpo, a tua oração, o teu louvor, as tuas lágrimas, deve ser um sacrifício vivo. Aleluia. Um sacrifício de obediência. Sim, meu Deus. Um sacrifício que obedece a Deus. Não adianta nada você cantar, mas desobedecer a palavra de Deus. Não adianta nada você pregar, louvar, ser obreiro, ser pregador, mas desobedecer a palavra de Deus. Deus tem compromisso, primeiramente, sabe com o quê? Com a palavra dele. Aleluia. Não é comigo, com você. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados pela palavra dele. Pela palavra dele seremos absolvidos ou condenados. Ou seja, o primeiro compromisso de Deus aqui é com a sua palavra. E é por ela que nós devemos viver. Sacrifício vivo é o sacrifício que Deus requer de você. Deus não quer sacrifícios mortos, de pessoas mortas. Deus quer sacrifício vivo de pessoas vivas, que tem a vida de Cristo, tem a vida do Espírito Santo, tem a vida da palavra de Deus correndo em suas veias, correndo em seus corações. É o seu corpo, irmãos, não é o seu coração. Não posso me esquecer de dizer isso também, porque tem muita gente que acha que Deus só quer o coração. Não tem isso na Bíblia. Pode procurar, se você me mostrar que Deus só quer o coração, então eu vou dizer que Deus virou açougueiro, né? Deus só quer o coração. Não, Deus quer a sua vida inteira, seu corpo, sua alma e seu espírito. Corpo, alma e espírito, é total. Seu corpo não é templo do pecado, mas é templo do Espírito Santo. Então deve ter coisas que agradam a Deus. Sacrifício santo. Santo, repete aí, santo. Santo. Talvez o que você vai ouvir agora você nunca ouviu e nem vai ouvir. Deus é amor, amém? Amém. Deus é justiça, amém? Amém. Deus é misericórdia, amém? Amém. Deus é bom, amém? Amém. Deus é terrível, amém? Amém. Deus é santo, amém? Amém. Não, Deus não é santo. Deus é santo, santo e santo. É o único atributo de Deus que é repetido por 3 vezes na Bíblia, é o santo. Você não vai encontrar em nenhum texto da Bíblia a seguinte frase: Deus é amor, amor. Não tem. Deus é justo, justo, justo. Também não tem. Mas tem por 2 vezes ainda, não é só por uma.
em Isaías capítulo 6, e lá em Apocalipse tem os anjos querubins que adoram a Deus de noite e cantam uma canção. Sabe qual é? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Apocalipse, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que é e que há de vir. O único atributo de Deus que é repetido por 3 vezes na Bíblia é o Santo. Não tem outro. Por que você acha que é à toa aqui? Nada na Bíblia é à toa. Sim. Tudo tem um motivo e uma razão. Verdade. Assim como na nossa vida, né? Jesus disse: não cai um fio de cabelo da sua cabeça se o Pai não permitir. E muita gente se desespera, o pneu do carro fura, ou dá uma briga no serviço, já está desesperado, já está chorando. Não há um fio de cabelo na sua cabeça que caiu, que Deus não permitiu. Até para os carecas, se ficou careca, é porque Deus permitiu ficar também. Amém? Deus é santo, irmãos. Santo. O que é santo? Você já tem uma definição para me dar da palavra santo? Tem várias na teologia, mas são rasas ainda. Nunca nós vamos conseguir definir totalmente o que é a santidade de Deus. Deus é tão santo, diz a Bíblia, irmãos, que nenhum homem nessa terra pode ver Deus e continuar vivo. Se você vê um crente te dizendo que viu Deus, não acredita nele não. É mentiroso. Porque a Bíblia diz que ninguém viu o Pai senão o Filho, que é Jesus Cristo. O resto é que está contando. Até anjo duvida. Tem gente que fala que vê anjo, até anjo duvida. Porque vários homens de Deus viram anjos na Bíblia e caíram como mortos no chão. Daniel. Então temos que tomar cuidado. Muita gente falando que está vendo Deus, está vendo Jesus, está até o Espírito Santo se duvidar, tem gente que está vendo. Temos que tomar cuidado. Deus é santo. Deus é separado do pecado. Deus não peca e não pode tentar ninguém ao pecado. Deus é puro, é limpo, é luz. Nele não há maldade, nele não há mentira, não há engano, não há dolo. Ele é santo. E como deve ser o seu povo então? Santo. A Bíblia diz lá em Hebreus assim. Talvez Deus vai falar com você nesse versículo. Só nesse noite inteiro. Seguir a paz com todos. Você tem seguido a paz com todos? Ou a contenda com alguns e a paz com outros? Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo que salvação não é aceitar só Jesus, não? Porque não adianta nada aceitar Jesus, mas não andar e viver em santidade. Eu não verei o Senhor, eu não irei para o céu. O que a Bíblia ensina, é o que Deus ensina na palavra. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o teu sacrifício, que é a tua vida para Deus, deve ser vivo e deve ser santo. Como eu devo ser santo? A Bíblia diz lá em 1 Pedro: sejam santos porque o Senhor é santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Seja santo em tudo. Santidade não é somente externa, roupas. Sabe por que não é somente isso? Porque se fosse assim, as pessoas mais santas dessa terra seriam as pessoas lá do Oriente Médio. Aquelas que se cobrem. Sabe como as mulheres se cobrem lá? As que são solteiras só podem mostrar os olhos. E as outras se cobrem tudo. Os monges budistas, as freiras, se cobrem. Mas é uma falsa santidade. É uma santidade farisaica. Os fariseus também eram dessa maneira. Qual é a santidade que Deus requer? Deus requer, sim. A Bíblia manda nós se vestirmos com pudor e decência, com modéstia. Deus abomina a sensualidade. Mas qual é a santidade que Deus requer? Não é só externa. Tem muito crente aí de nariz empinado, porque acha que só tem aparência externa. Mas a principal santidade que Deus quer é a interna. E depois de transformada a interna, a externa vai ser transformada também. Pode ter certeza disso. Porque o Espírito é santo, irmãos. E tudo que leva à sexualidade, à prostituição, à lascívia, ele vai cortar na nossa vida. Não vai precisar o pastor falar, a irmã ou o irmão falar. Você vai se sentir bem ou mal com aquilo que você está sendo, ou vestindo, ou falando, ou pensando. O Espírito vai dominar a sua vida. O Espírito é santo, né? Sacrifício santo. E a última característica desse sacrifício
é um sacrifício agradável a Deus. Quem de nós conseguimos agradar a Deus, hein? Quem de nós? O único jeito de agradar a Deus, sabe qual é? A fé. Está na Bíblia. Hebreus diz assim, capítulo 11: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para o seu sacrifício ser vivo, ser santo e agradável, você precisa ter fé também. Ter fé na oração que você ora. Ter fé na Bíblia que você lê. Porque para nós a Bíblia é a palavra de Deus, mas para a maioria que está no mundo hoje é um simples livro. Para outros é um livro de história, para outros é um livro escrito por homens. Mas a fé faz-nos crer que este livro é o livro de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra da fé, é a palavra da salvação, é a palavra de vida eterna, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai orar no monte, precisa ter fé. Você vem na igreja, precisa ter fé. Você vai receber a oração do pastor, é preciso ter fé também. Não só depender da fé alheia, da fé de outros, dos fatores externos. É necessário você exercitar-se na fé. Quem gosta de fazer exercício aqui, levanta a mão. São poucos, né? Também não sou muito chegado, não. Mas tem um exercício que é bom, sabe qual é? Exercitar a fé. Verdade. Sabe por que tem muita gente que passa prova, passa luta? Para Deus exercitar a fé dessa pessoa, para ela crescer na fé. Por quê? Porque não tem outra maneira de nós crescermos na fé se não for por lutas, por problemas, por adversidade, por testes. Como que Davi foi Davi? Por causa de Golias, né? Se não tivesse Golias, Davi não seria Davi. Então precisou de Golias para que a fé do rei Davi, que era menino ainda, fosse exercitada. Então a luta na tua casa, a luta no seu serviço, todas as provas que você passa, que eu não sei, Deus sabe, é para você apresentar o teu corpo hoje como um sacrifício agradável, de fé. Como Abacuque. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo que eu fizer, vou resumir para você o que ele quis dizer, ainda que tudo que eu estiver fazendo esteja dando errado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que ele quis dizer. É a fé que faz o homem andar dessa maneira. A Bíblia diz que o justo não vai viver por obras, vai viver pela fé. Eu creio. Se você está aqui hoje, você tem 1 ano de crente, 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente, e se eu perguntar um segredo para você, ou você perguntar para outro, o que te levou a caminhar até aqui, você chegou, até aqui o Senhor te ajudou, o que te deu força? Foi a fé. A fé. Quantas das vezes o mar estava revolto, as coisas estavam contrárias, até meu coração estava me enganando, mas eu não obedeci meu coração, porque sei que ele é enganoso. Eu obedeci a fé da palavra de Deus, e estou até aqui hoje, porque Deus é fiel. É a fé. A fé é mais forte que o sentimento, a fé é mais forte que a morte, a fé é mais forte que a doença, a fé é mais forte do que o pecado, a fé é mais forte do que qualquer coisa, porque é pela fé em Cristo que somos salvos, somos santificados e abençoados. É pela fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Aí está o segredo de Abraão, irmãos, que nós lemos na história aí, o sacrifício de milagre, é a fé. O que ele disse para os moços? O pastor leu aqui, deixou os servos ali, o que ele disse? Nós vamos e vamos voltar. Ele falou no plural. No plural, pode ler, não falou no singular. Singular quer dizer, eu sei que Isaac vai morrer, só eu vou voltar depois. Não, ele falou nós, porque ele sabia que mesmo se Isaac fosse morto, Deus tinha poder para ressuscitá-lo novamente. É a fé, irmão, é a fé. É a fé que Deus quer ver na sua vida aí. Tem fé aí? Amém? Tem fé no seu coração aí? Se o profeta Eliseu dizer assim para você hoje: sai desse culto hoje, vai aos teus vizinhos lá e pega vasos emprestados, porque Deus vai multiplicar o azeite. Você tem fé para pedir pouco, vaso muito? É pela fé. Aquela mulher teve fé, pôde pagar toda a dívida e viver do resto ainda. Os irmãos conhecem a passagem, não vou nem falar aqui. É a fé. Agora, se a fé daquela mulher fosse pequena, será? Vou pegar um vaso só na casa do pastor e mais um na casa do presbítero Joaquim e já acabou. Ela vai ficar devendo até hoje. É a fé, irmãos. Você precisa de fé.
Aleluia. O que deu força para Bartimeu clamar? A fé. O que deu força para Zaqueu subir na árvore? A fé. A fé é o segredo. Aleluia. O segredo para o milagre é a fé. É a fé. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é racional? Um culto racional. Note que a Bíblia não fala de um culto emocional, embora as emoções façam parte da nossa vida, principalmente pentecostais, né? A alegria, a tristeza, o gozo, o êxtase, só que elas não podem ser a âncora da sua fé. A âncora da sua fé é a razão. Verdade. É o raciocínio, é o entendimento. Paulo, quando vai falar das línguas estranhas, lá em Coríntios, ele fala assim: não adianta vocês cantarem em línguas e não cantarem com entendimento. O que ele está querendo dizer? Você tem que saber o que você está fazendo, irmão. Você está louvando o hino, você tem que saber o que você está louvando. Não é só porque a letra é bonita, ou porque está na moda, ou porque todo mundo está cantando. Você tem que saber o que este louvor está falando, se é realmente uma mensagem da Bíblia ou não, ou se é uma heresia. Você tem que saber o que você está lendo, o que você está orando. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque vocês pedem mal. Nem orar vocês sabem, Tiago diz. Então você tem que orar, louvar, cultuar, adorar racionalmente. Vou te falar uma coisa que você vai concordar comigo. Todas as pessoas que só fazem culto emocionais estão desviadas hoje, não conseguem permanecer na casa de Deus. Porque vai chegar a época em nossa vida que nós não vamos sentir nada. Não sei se para os irmãos é assim. Vai chegar a época que Deus vai testar. Vai chegar épocas difíceis. E quem vive por emoção, as emoções são da roda gigante. Tem dia que você sai daqui alegre e daqui a pouco já está triste. Meu Deus. É assim o ser humano. Tem dia que ele está alegre, tem dia que ele compra um carro, está alegre com aquele carro, aí dá um mês já está triste, o carro já quer outro. Porque é emoção. Emoção muda, emoção é passageira. Mas o raciocínio, quando você tem o entendimento da palavra de Deus, isso não muda fácil. Isso o diabo não arranca fácil. Esse é o culto racional. É o culto que Deus quer que você faça. Não só na igreja, mas na sua casa. Você entenda aquilo que você está fazendo. Saiba aquilo que você está falando. Pedindo, orando e louvando. Porque você está lidando não é com o Roberto. Você está lidando não é com o pastor. Você está lidando com o Rei do Universo. Com a majestade, com o Altíssimo. Então tem que saber o que está fazendo, tem que ter reverência, entendeu? Tem que ter entendimento racional. E o segundo versículo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, na nossa família, no casamento, na igreja, no trabalho, em todas as áreas, eu preciso não me conformar com esse mundo também. E não vos conformeis com este século, este mundo. Cada mundo tem seu costume, tem seus pecados, né? Da época de Paulo, tinha aqueles pecados. Da nossa época, tem os pecados, tem os costumes. O que este século prega? Que Deus é amor. E não devemos ter preconceito. Não devemos aceitar todos do jeito que são. Beleza. Nós aceitamos todos do jeito que são. Mas o problema não é nós. O problema é Deus. Na Nova Jerusalém, nos céus, Deus não vai aceitar nós do jeito que nós somos. Deus só vai aceitar em cara e dentro quem tiver Cristo. Quem já não viver mais para si mesmo, mas viver para a glória de Cristo. Quem já negou a si mesmo, tomou a sua cruz, não se conformou com esse mundo, mas foi transformado pela palavra de Deus, esses entrarão na santa cidade pelas portas. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Por quê? Porque o movimento homossexual prega isso. Tem igrejas, não sei se os irmãos sabem, mas tem igrejas que pastor não fala, chama o pastor, mas não é. Mas é chamado pela mídia. É dois homens que vivem junto e tem outra que é duas mulheres. O lesbianismo e o homossexualismo.
E isso está sendo pregado e colocado na mídia, na televisão, na internet, como algo natural, né? Até nas escolas, se os irmãos não sabem, eles não sei se conseguiram colocar ainda, mas estão tentando colocar cartilhas já que ensinam as crianças, desde pequenas, que isso é normal. Um homem desejar outro homem e uma mulher desejar outra mulher. Por isso que eu vou falar para os pais aqui. A obrigação de ensinar as crianças não é só da igreja, nem só do pastor. A principal obrigação é você pai e você mãe. É a principal, é você. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela estiver velha, não se desviará dele. Então, a principal obrigação aqui, é claro que a igreja tem o seu trabalho para ensinar, mas a principal obrigação de ensinar o filho o caminho de Deus é o pai e a mãe. Se você me ensinar agora, irmãos, lá na frente o mundo vai ensinar. Infelizmente. É assim que funciona. O mundo vai ensinar do jeito dele. E depois quanta gente chora hoje, né? Quantos pais, quantos. E é triste de ver. Mas por quê? Porque houve uma falha lá no começo, né? Houve uma falha lá, ou uma falta de ensinamento. Porque até se o filho for pródigo, ele vai voltar. Não vai ter jeito. Ele vai voltar. O pai não precisa nem atrás, ele vai voltar. Porque foi ensinado o caminho correto. Então, faça a sua obrigação. Ensine, faça a sua parte. Porque senão o mundo vai fazer. Este século vai fazer. Este século é mau, é perverso. Este mundo ensina que você, para ser feliz, é o que o mundo ensina. Você tem que ter dinheiro no bolso. Quem tem dinheiro, até muitas igrejas estão assim já também. Quem tem dinheiro no bolso é feliz. Agora o pobre não é feliz. Quem tem muito dinheiro é porque é muito abençoado por Deus. Agora o pobre não é abençoado por Deus. Agora eu vou dar um exemplo para você. João Batista era rico ou pobre? Paulo, Jesus Cristo, eles não eram abençoados? Eu duvido que o Edir Macedo, que tantos aí têm coragem de dizer que eles não eram abençoados. Então, irmãos, temos que pensar mais, raciocinar mais e deixar mais a emoção de lado. Porque esse mundo vai querer seduzir você ao pecado. Mas a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o Evangelho é um Evangelho de transformação. Ele vai transformar sua mente, seu pensamento. Eu odeio aquela pessoa. A pessoa que diz isso, ou que pensa dessa forma, talvez nunca disse, mas sente dessa forma, me desculpe falar, não vai para o céu. Você não vai entrar no céu. Nem o seu culto é recebido por Deus. Porque a Bíblia diz: quando você for cultuar a Deus, ou levar uma oferta, se você se lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, primeiro se reconcilia com teu irmão, depois vem e traz tua oferta. É a Bíblia que diz, irmãos. É estreito o caminho e a porta é apertada. E a palavra vai transformar esse pensamento de ódio de você, essa mágoa. Ela vai transformar em amor, vai transformar em perdão, vai limpar o seu coração, vai limpar a sua vida, vai transformar a sua alma. O ódio vai ter que sair. A tristeza, a angústia, a mágoa, a inveja. Por que tem muita gente que se magoa com os outros? Sabe por que a gente se magoa com os outros? Porque a gente espera que a pessoa é perfeita, ela não é. Não existe ser humano perfeito. Então, a maioria das vezes que a gente se magoa com alguém, é porque a gente está esperando algo daquela pessoa grandioso. E nós, seres humanos, não temos nada grandioso para dar para ninguém. Essa é a verdade. Quem tem algo grandioso e glorioso para dar para nós é Deus, é o Senhor. Então, quem espera do homem decepcionará. Quem espera em Deus vai ter a vitória, vai ter a bênção, vai ter a alegria, vai ter a porta aberta, vai ter um milagre, vai ter tudo o que precisar nessa terra e depois da vida eterna. Porque está esperando e confiando em Deus. Mas maldito é o homem que faz da carne mortal o seu braço e confia no próprio homem. Transforme a sua mente pela palavra de Deus. Transforme as suas convicções pela palavra de Deus. Transforme os seus propósitos, sonhos, projetos pela palavra de Deus. Tudo que você for fazer, coloque a palavra de Deus no meio. Paute-se na Bíblia. Que o teu casamento não seja pautado no mundo.
O mundo hoje é uma maravilha, né? Divorcia porque tem incompatibilidade de gênero. Então hoje qualquer coisa é divórcio, qualquer coisa já separa, qualquer briga. Irmãos, transforme a sua mente, o seu casamento pela palavra de Deus e não pelo mundo. Aleluia. Porque o mundo é dessa forma mesmo. O mundo faz o que quer e ensina o que quer, mas a palavra é a mesma. Estava escutando uma pregação, não sei se o irmão já ouviu, pastor Cláudio Duarte, já ouviu falar? Ele fala muito sobre casamento, sobre essa área. E ele disse algo muito interessante. Perguntaram para ele do divórcio. O marido queria, Deus está falando aqui, eu não sei de quem é. Amém. O marido queria largar da mulher, né? Não sei se é porque brigavam, um motivo. Sempre cada um tem um motivinho, né? Queria largar e foi pedir oração ao pastor ser abençoado. O pastor colocou a mão na cabeça dele: Senhor, leva este homem. Meu Deus. Aleluia. Você entendeu o que é, né? Até que a morte separa. Não é brincadeira. É claro que tem as exceções, né? Para o divórcio, o adultério, a prostituição. Só que não é o plano de Deus. A Bíblia diz em Malaquias que Deus odeia o divórcio. A mesma coisa pai e filhos. O que os filhos têm que fazer? Honrar e obedecer pai e mãe. Vou falar de mim, que sirva para você, jovem. Verdade. Quantas vezes meu pai e minha mãe falou para mim estudar mais e eu não estudei? Cabeça dura. Hoje eu tenho serviço, graças a Deus, dá para sobreviver, mas eu poderia estar financeiramente muito melhor do que eu estou hoje. Mas eu não escutei, né? E os jovens hoje também escutam, infelizmente, né? Quando tiver com 25, 30 anos, aí vai lembrar: nossa, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito curso, eu poderia estar com uma vida melhor hoje. Está melhor obedecer do que sacrificar. Estuda, você que é jovem. Estuda, ouve o pai e a mãe. O pai e a mãe nunca vai dar mau conselho, sempre vai dar bom conselho. Então, obedeça. A mente do século hoje não obedece, né? Amigo anda junto com o amigo. Mas a mente do cristão, do jovem, é diferente. Ela obedece o pai e obedece a mãe. Aleluia. Para quê? Agora sim vai entrar o versículo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, não tem mágica, não tem sacrifício de dinheiro, como ensina muitas igrejas aí. A mágica é essa: é seguir a Cristo e se enquadrar na palavra dele. E não é do dia para a noite, é todos os dias, plantando, que amanhã você vai colher aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus não vai resolver sua vida somente nesse culto, não. Mas se você ficar firme aqui o resto da sua vida, pode ter certeza, maravilhas que você nem espera, nem imagina, nem sonha em ter, Deus fará na sua vida. Amém? E o maior de todos os milagres, Deus concederá a você, que é a salvação e a vida eterna para você e sua casa. Amém? Vamos colocar em pé nessa noite, fazer uma oração. Santo Deus. Aleluia.